Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a reforma tributária. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Bruno Bastos de Oliveira, que é professor de Direito Financeiro e Tributário. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor César, pela receptividade, obrigado à FIB pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante na atualidade. Sem dúvida, o tema é importante, eu diria até mesmo palpitante, né? Quando se fala de reforma tributária, você abre o jornal, fala de reforma tributária. Quando a gente vai ler uma notícia na internet, está lá, reforma tributária. Você vai ver o Jornal da Manhã, é reforma tributária. Você vai ver o Jornal da Hora do Almoço, reforma tributária. À noite se fala de reforma tributária. Tá aí a importância do tema, né? Vamos lá, então. Qual é o contexto atual aí e a importância de uma reforma tributária no nosso país? Bem, César, eu costumo brincar, né, que desde sempre se fala em reforma tributária. Na realidade, eu fiz uma pesquisa recente com capas do jornal Estado de São Paulo, e é interessante que desde 1985 nós temos capas de jornal tratando sobre reforma tributária. Então veja que a reforma tributária ela começa a ser discutida mesmo antes da nossa Constituição, antes de nós termos o desenho do sistema constitucional tributário, na nossa Constituição de 88, nós já falávamos sobre reforma tributária. Veio a Constituição de 88 e essa discussão ela continuou sendo muito pertinente, ela continuou sendo alvo de frequentes debates. Então foi assim no governo FHC, foi assim no governo Lula, foi assim no governo Dilma, foi assim no governo Bolsonaro e agora novamente no governo Lula está sendo assim a discussão da reforma tributária. Nós temos um sistema tributário no nosso país que é desenhado pela nossa Constituição, que é muito complexo. É um sistema tributário complexo, um sistema tributário nós chamamos de regressivo. Por quê? Porque é um sistema tributário que, em vez dele promover justiça fiscal, ele promove injustiça. Falando em outras palavras, é como se a gente tivesse a ideia de que quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Então, a população sente muito isso. Nós temos uma carga tributária relativamente alta no Brasil, em torno de 34% do PIB, comparado com países nórdicos da Europa, não é uma carga tributária das mais altas, nós temos países que chegam a uma carga tributária de quase 45% do PIB, mas para os padrões de prestação de serviço que nós temos no Brasil, é uma carga tributária elevada. Então eu costumo dizer que nós no Brasil, nós pagamos muito por muito pouco. Nós recebemos uma contrapartida muito pequena do Estado. E falar de reforma tributária é mexer nesse contexto geral de quantidade de tributos, de alta litigiosidade. O maior litigante hoje na Justiça é a União Federal. As execuções fiscais, que são processos judiciais que buscam cobrar débitos tributários, se acumulam no Poder Judiciário aos montes. Então, falar de reforma tributária é falar desse contexto geral. De maneira bastante sucinta, desde que nós tivemos a nossa redemocratização em 1988 e as questões sobre reforma tributária foram sendo aprofundadas, nós nunca tivemos uma reforma tributária estruturante, né? Uma reforma tributária que reformasse de maneira profunda as estruturas do sistema tributário nacional. Nós sempre tivemos reformas conjunturais, micro-reformas que, atendendo a uma conjuntura econômica, uma conjuntura política, elas passavam no Congresso Nacional. Me parece, né, essa última, a PEC 45, né, que é a proposta, o projeto de emenda à Constituição 45, ele é de 2019, foi aqui a PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados recentemente, que agora está no Senado Federal para discussão, deliberação, e a perspectiva é de que até o final do ano, pelo menos tanto o governo quanto o parlamento estão trabalhando com essa hipótese de até o final do ano a gente ter um texto final de reforma tributária. Essa questão aí, realmente, a reforma tributária tem que passar pela proposta de emenda à Constituição, chamada PEC, aí, como você mesmo disse, né? PEC 45. E assim, pelo que você disse aqui, eu te pergunto, né? Quais os pontos de dificuldade na aprovação rápida dessa PEC? Essa é uma questão interessante, César. Uma das críticas que foram, eu ouvi muitos colegas
respeito todos, né? Ouvi muitos colegas, participei de alguns debates falando sobre uma suposta pressa desproporcional na aprovação da reforma tributária. Como se a reforma tivesse sido aprovada agora no Congresso, na Câmara dos Deputados, de maneira assodada. Não é bem assim, né? Como eu mencionei, a gente tem 30 anos que está discutindo reforma tributária. E essa reforma tributária não consegue sair do papel. Então, só essa PEC que está sendo aí aprovada, que foi aprovada na Câmara e agora está no Senado, ela é de 2019. Então, nós tivemos aí 2020, 21, 22 e agora 23. Tá certo que nós passamos por um período de pandemia, que não era o momento mais propício para discutir uma reforma tributária. Mas é super importante, né? A reforma tributária é uma pauta muito importante. Foi a principal pauta do governo assim que assumiu esse novo governo federal. E toda a conjuntura política ela vem nesse sentido. As grandes dificuldades de tramitação pelo fato de ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, nós temos uma tramitação mais difícil no Congresso Nacional. Por mexer com muitos interesses políticos, interesses de classes, interesses federativos, interesses de estados da federação, de municípios, da União Federal. Também há um grande debate político, porque na realidade, quando se vai discutir uma PEC nesse cenário, cada ente quer resguardar a sua competência, a sua fonte de recursos, a sua fonte de receitas. Então há uma dificuldade muito grande de pensar o país como uma nação, como um projeto de nação. E, obviamente, isso acaba travando um pouquinho essa tramitação. Mas eu acredito que o ponto principal de tramitação de um projeto de emenda à Constituição é a questão política, né? O contexto político propício para tal. Essa PEC, então, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora ela está no Senado Federal. Como eu disse, nas últimas notícias dão conta de que eles trabalham com a hipótese e com a perspectiva de ser aprovada até o final do ano. Não é uma tarefa fácil, não sei se vão conseguir, mas essa é a perspectiva. E mesmo depois de aprovada, nós teremos um longo período de transição. A proposta, ela pretende estabelecer aí um prazo de transição de até 10 anos para que efetivamente nós tenhamos as mudanças mais significativas implementadas. Além disso, é uma proposta que depende também de muita legislação infraconstitucional que vai ser produzida para fazer as complementações que são necessárias. Você tocou num ponto agora que eu acho que é essencial, né? E a gente falando aqui de reforma tributária, para passar para o nosso telespectador, para nossos telespectadores, isso vai afetar todo mundo, desde quem tem muito, quem tem pouco, quem não tem nada. A realidade é essa, né? Mas você tocou num ponto que é extremamente interessante, que muita gente acha que vai ser assim: foi aprovada a reforma tributária, pronto, no dia seguinte está tudo resolvido. Não é assim. Não é dessa forma, né? Vai ter aí uma implementação em torno de 10 anos, ou até mais do que isso, conforme for a situação. Na realidade, assim, a proposta ela é bem clara no sentido... Resumindo a proposta, assim, o básico, a reforma ela trata de muitas questões, mas assim, o básico, e é o que é mais impactante, vamos dizer assim, e o que vem encontrando algumas resistências, é uma suposta simplificação fiscal. Hoje nós temos tributos federais que são muito importantes para o governo federal, para a União em termos de arrecadação, duas contribuições, a PIS e a COFINS, e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, são tributos federais. E a proposta, ela pega também tributos estaduais e municipais. O estadual, o ICMS, e o municipal, o ISS. Então veja que a proposta, ela toca em tributos que são fonte de grande arrecadação por parte do Estado. PIS, COFINS e IPI, União Federal, ICMS. ICMS representa hoje mais de 75% da arrecadação dos estados. Então, mexer com o ICMS não é fácil. O ICMS vem nessa perspectiva e o ISS é o principal tributo de arrecadação dos municípios. Então, a proposta é simplificar e criar um IVA, um Imposto sobre o Valor Agregado, que vai unificar esses tributos. Então, vai ter um IVA federal, que é o CBS, e o IVA estadual municipal, que é o IVA local, subnacional, como alguns estão dizendo, que vai unificar
o ISS e o ICMS. E deslocar a gestão desses tributos do IBS para o chamado Conselho Federativo, um órgão que vai ser criado, que vai ser responsável pela gestão desses tributos. Realmente a coisa não é tão simples como se parece. Bem, nós temos muito para falar da reforma tributária, mas nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já, não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a reforma tributária. Perguntar aqui agora, aproveitando o nosso bate-papo no bloco anterior. Você disse que envolve muitas questões e muitos entes, município, estados, União, etc. Mas, independentemente dessas questões, eu te pergunto, se essa proposta, a PEC aí, referência à reforma tributária, ela também está sendo bem vista pelos setores da sociedade, da economia? Esse é um outro ponto importante, né? Porque toda proposta de alteração legislativa tem que guardar legitimidade com a sociedade, né? Então, a fonte de legitimação é a sociedade. Não é um tema fácil, eu acho que discordâncias vão existir, até na própria academia, né? Nos estudiosos do direito tributário, muitos tem mais críticas do que louvores para a reforma tributária, mas as pesquisas mais recentes apontam que os setores de produção, da produção econômica no país estão animados com a reforma, estão numa boa perspectiva, porque é uma reforma, como eu disse, que o foco principal dela é a simplificação do sistema. Você tem tributos que são complexos. A forma de tributação do ICMS, por exemplo, é super complexa, envolve substituição tributária, princípio da não cumulatividade. Então, é uma complexidade bastante significativa. E esses setores de produção econômica, né, os setores privados, né, onde está, vamos dizer assim, a maior parte da riqueza do país, eles estão animados com essa simplificação porque, pretensamente,
simplificando o sistema, há uma maior racionalidade e, obviamente, o sistema ele fica mais atrativo para quem vem de fora investir no Brasil e para a própria economia local, para a própria indústria nacional, ter esse incentivo de empreender. Empreender nunca é fácil. Então, diria que o setor produtivo, o setor econômico, dados da Federação das Indústrias, pesquisas com setores econômicos específicos apontam que há um ânimo bastante grande para... É uma apreensão, porque a gente não sabe ainda como vai ser o texto final, mas, de certa maneira, uma boa perspectiva. Em relação à sociedade civil, eu diria sempre que a gente acaba que carece de uma opinião mais abalizada pela falta de acesso à informação. O acesso à informação é um acesso através da grande mídia. A população, de maneira geral, não tem conhecimento sobre tributação, porque isso não é feito de maneira transparente pelo Estado. Nós não sabemos, por exemplo, quanto é que nós pagamos de tributo na roupa que eu estou vestindo, no celular que eu uso. Esse é um pleito, né, que a gente sempre faz, de uma maior transparência. Então a sociedade ela fica meio inerte e meio assim receosa de pagar mais tributo. Obviamente, por exemplo, setores da sociedade como a própria advocacia estão criticando bastante, porque é uma reforma que vai, aparentemente, o resultado para os prestadores de serviço vai ser um aumento da carga tributária. Mas nós temos perspectivas de que não vai ser mudado nada em relação ao Simples Nacional, não vai ser mudado nada em relação aos microempreendedores individuais. Então, os escritórios de advocacia hoje já podem aderir ao Simples Nacional. Então, essa tributação nada vai ser alterada. O que vai ser alterado é em relação ao setor de prestação de serviço. Então, esse é um setor que vem guardando algumas críticas justamente pelas mudanças relacionadas ao ISS. Essa reforma tributária é realmente uma reforma de grande monta, né? Talvez a maior que o país vai acabar passando. Então, sempre a gente as pessoas criam uma expectativa, né? E a expectativa é sempre que as coisas melhorem. Não sei se vai melhorar para todo mundo, uma parte, ninguém sabe, na realidade é essa. Mas assim, essa proposta é uma proposta que você entende que pode mudar o cenário fiscal do Brasil? Quando a gente fala de cenário fiscal, a gente fala de receita, né? Um grande problema do nosso país é receita pública. A principal fonte de receita pública é a fonte tributária, né? São os tributos. Então, assim, o Estado precisa de dinheiro para poder cumprir minimamente aquilo que é necessário, aquilo que a própria Constituição impõe ao Estado, à figura estatal. Então, me parece que há uma perspectiva e uma expectativa do governo federal, da pauta, da agenda econômica do governo federal, de que a reforma tributária, junto com alguns outros cenários, né, que envolvem a reforma tributária, como a tributação sobre uma reforma que vai vir aí sobre o imposto de renda, sobre tributação sobre a renda, tentando tornar a tributação sobre a renda mais justa, a tributação sobre, futuramente, talvez, a distribuição de lucros. Então, assim, nós temos um pacote de novas perspectivas que estão sendo pensadas pela pauta econômica com o objetivo de aumentar a receita. Por exemplo, veio aí agora, recentemente, o novo arcabouço fiscal, né, a mudança que nós tivemos na legislação relacionada a gasto público, o que foi chamado de modelo sustentável de gasto público, substituindo a antiga emenda constitucional de 2016, que fixou um teto de gastos públicos. Então, há uma perspectiva de que esse pacote de medidas faça com que nós tenhamos um ganho de arrecadação, né? E um ganho de arrecadação significa necessariamente um aumento, uma melhora na situação fiscal do país, que é deficitário nos últimos 14 anos. Então, nós estamos com déficit orçamentário nos últimos 14 anos, o que é algo bastante comprometedor. A agenda econômica trabalha numa perspectiva de superar o déficit fiscal orçamentário em um ano. Eu acho uma pauta, uma agenda bastante ousada, para não dizer utópica, mas tudo vem sendo trabalhado nesse sentido.
Eu tenho uma opinião muito particular no sentido de que só a reforma tributária ela não vai ser capaz de dar esse salto em relação à questão fiscal do nosso país. Nós vamos precisar de outras medidas, nós vamos precisar calibrar essa reforma tributária ao longo desse período de transição. Nós precisamos urgentemente repensar a questão da litigiosidade fiscal. Hoje nós temos um estoque tributário perdido, vamos dizer assim, no Poder Judiciário, por completa ineficiência do Estado em buscar a arrecadação. Então, mecanismos de consensualidade, como a transação tributária, a negociação, a arbitragem tributária, são todas medidas que podem colaborar. Eu diria, para resumir, que nós não temos uma medida para nós melhorarmos a situação fiscal e econômica do nosso país. Nós temos uma série de medidas que precisam ser implementadas de maneira urgente. Como eu disse, me parece que a reforma tributária ela não é a salvadora, ela vai precisar de muito aprimoramento, muita calibragem, mas talvez seja um passo importante que nós precisamos dar enquanto Estado, enquanto federação, enquanto nação, para que nós possamos mudar um pouco o estado de coisas atual que nós temos no nosso país. Tá aí, a situação realmente da reforma tributária é extremamente complexa, né? Eu espero que a gente tenha conseguido levar informações para o nosso telespectador, nossa telespectadora, e que fica apreensivo, né? Na verdade, a nação fica apreensiva, e muitas pessoas nem sabem do que se trata. Então, nossa função aqui é levar informação de qualidade para que a pessoa consiga entender um pouco o que é que está acontecendo no mundo jurídico, e o mundo jurídico afeta, evidentemente, a vida de cada um de nós, né? Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, já fica o convite para que volte, para que nos brinde de novo com uma outra entrevista, com essas informações aí para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Agradeço também a você, pois o programa é feito e pensado sempre em vocês. Muito obrigado e até o próximo.